Desde o dia 25 de junho, 8.500 servidores estão paralisados. Em todo o estado, as escolas estaduais estão com serviços de limpeza, merenda e vigilantes parados, o que acaba afetando os estudantes. Muitos deles já realizaram protestos nas portas das escolas e até em frente à CEPLAG. Os servidores reivindicam o pagamento do plano de cargos e salários, carreira e vencimentos do PCCV. O governo já pediu a ilegalidade da greve, pedido que foi negado pela Justiça. A Justiça concedeu também uma liminar, exigindo que o governo reduza em 20% as despesas com os cargos de comissão e implante o PCCV. Sobre essas vitórias conquistadas pelo Sintraz, eu converso agora com ele, o presidente do sindicato, Diego Araújo. Diego, por favor, bem-vindo. Obrigado. E o momento é de comemoração para o sindicato? De comemoração porque conseguimos fazer, através da justiça, que o governo cumpra aquilo que ele já deveria estar cumprindo, que é a lei de responsabilidade fiscal, que é você não contratar, você não firmar nenhum novo tipo de contrato. Enfim, você reduzir o número de cargos em comissão sem vínculo, que hoje já passam de 3.000 e levam informações do próprio governo, algo em torno de 3% da folha de pagamento do Estado. Então é você fazer com que o Estado se adeque à realidade financeira que ele tem e possa cumprir com todos os acordos, todas as leis que foram aprovadas o ano passado e que estão com a sua implementação condicionada à Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é que nós temos hoje na administração geral? Nós temos mais de 5.000 servidores, pais e mães de família, ganhando menos de um salário mínimo por mês, porque ele tem seu contra-cheque. O valor que ele ganharia com o plano, mas logo abaixo ele tem um ajuste provisório LRF que o retira e o acaba deixando com menos de um salário mínimo por mês. Então, diante disso, desde o dia 25 de junho estamos em greve. Esse processo que nós ganhamos a liminar agora, ele vem desde o mês de abril, estávamos aguardando a resposta essa que saiu agora nesse último final de semana e é encarado sim como uma vitória para todos nós. Porque chama a atenção, a justiça dá a derrota ao governo, né? Infelizmente aqui a gente observa nesse ângulo. Exatamente, até mesmo pelaquela questão, o discurso do governo que dizia o seguinte: a máquina precisa dos cargos em comissão para funcionar. Isso é altamente desrespeitoso para com os servidores efetivos, aqueles que estudaram, que fizeram concurso e que ganham hoje menos de um salário mínimo por mês. Aí você pega e você vem com aquele discurso, não, porque a máquina precisa. Então você está dizendo que todos os servidores efetivos são incompetentes? É isso que a gente começa a se perguntar em relação a essa tratativa do governo para com os servidores públicos estaduais. A greve está aí surtindo os efeitos, como você mesmo falou, Priscila. As escolas da rede pública sem merenda, sem limpeza, sem vigilância, os alunos protestando, os alunos pegaram lixo, levaram para a fim da CEPLAG. Nos interiores também por aí, vários problemas, os alunos se rebelando. Hoje mesmo tivemos uma manifestação conjunta entre os alunos e os servidores no município de Nossa Senhora da Glória. Ou seja, o problema vem degringolando, vem prejudicando os alunos, vem prejudicando de forma sensível mesmo. Até fiquei feliz com o resultado da enquete em saber que a maioria da população apoia sim o movimento. Nós não estamos aqui pedindo nada desorbitante. Estamos pedindo aqui que seja cumprido pelo menos o mínimo, que é aquele mínimo constitucional que seja pago, e que nosso plano de carreira passe de fato a vigorar, passe de fato a ser uma realidade no contra-cheque do servidor. Porque não adianta você ter a vitória e você não levar para casa, vai ficar sempre aquela frustração. Presidente, há um inchaço na questão da máquina pública, já que se fala em corte de 20% dos cargos de comissão. A gente lembra que no fim do ano passado o governador apresentou, inclusive, não é uma proposta, uma estratégia aí para reduzir o número de cargos, secretarias, né? E isso de fato não aconteceu? Então, ele exonerou no dia 1º de dezembro de 2014, o governador Jackson Barreto exonera todos os cargos em comissão sem vínculo que tinha naquele momento na administração estadual. Só que ele recontrata, e muitos desses recontrata retroativo a 1º de dezembro. Essas informações que eu estou passando são todas públicas, você pode olhar tanto no site da Segrase, no Diário Oficial, quanto no portal da Transparência do Governo do Estado, né, que já está funcionando, que tem todos os salários lá disponibilizados, inclusive o salário desses cargos em comissão. Então hoje nós temos uma fatia considerável de cerca de 3.000 cargos em comissão sem vínculo, e você tem o Estado sem poder conceder reajuste, sem poder cumprir as leis que foram acordadas, parcelando o salário com a justificativa que você não tem dinheiro. Ora, se você não tem dinheiro para pagar o efetivo, como é que você tem dinheiro para manter mais de 3.000 cargos em comissão sem vínculo? Então, o próprio servidor começa a se fazer essa pergunta, né? Sinceramente, uma das grandes vantagens dessa lei é dessa liminar concedida pela doutora Fabiana Oliveira, é obrigar o Estado, dentro de 90 dias, a apresentar um plano
de corte de gastos, de corte de despesas, com vistas à efetivação das leis e a entrada do Estado no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrando que Sergipe encontra-se fora do limite desde 31 de dezembro de 2012, então é muito tempo para o Estado estar desenquadrado e para que não se tenha nenhuma medida efetiva que possa, de fato, enquadrá-lo. E abrindo parênteses aí, são cargos em comissão com valores altos? Você tem cargos em comissão dos mais variados. Você tem cargos de comissão próximo do salário mínimo, você tem cargos de comissão que, quando bota a gratificação de representação, você chega aos 10 mil, passa dos 10 mil reais, né? E a grande maioria nesse percentual, quando você... Enfim, esses números todos que eu estou falando são públicos, como eu mesmo disse. Então, você tem um quantitativo. O próprio governo chega a dizer que 3% da folha mensal de pagamento do Estado é para pagar os cargos de comissão sem vínculo. A folha de pagamento do Estado ela está em algo superior a 300 milhões mês. Então, você imagina que é um quantitativo alto que é disponibilizado todos os meses para o pagamento aí desses servidores. Dinheiro esse que está fazendo falta no pagamento dos ativos. O governador Jacques Barreto parcelou o salário agora no último mês e a estimativa é que venha novos parcelamentos por aí. E a pergunta é, como é que o Sintrase vem acompanhando aí essa polêmica que nós mostramos aqui na Assembleia Legislativa com relação ao empréstimo dos depósitos judiciais? O Sintrase vê com preocupação, apoia, como é que é isso? Então, você veja, vamos dizer assim, a situação que chega hoje para todos os sindicalistas. Inclusive, estávamos agora reunidos pela manhã com mais outros sindicatos e até discutimos isso lá. Porque você tem uma situação que é a seguinte, o governo está dizendo que só vai conseguir pagar a folha, só vai conseguir pagar os salários se ele fizer uso desse dinheiro. Porém, a gente sabe que esse dinheiro é do próprio servidor, são processos judiciais que estão lá disponibilizados. Lógico, em primeiro momento, toda injeção de receita para que se pague a folha, para que se cumpra com os compromissos é boa. Mas a gente fica preocupado, porque esse dinheiro também, ele não vai ser suficiente para bancar um largo tempo. A estimativa é que dentro de 6 meses esse dinheiro acabe. E depois desses 6 meses, como é que vai ficar? Você pegou os depósitos judiciais, você não tem mais o dinheiro, então é preciso que o Estado ele reveja a sua política de arrecadação para fazer com que o Estado tenha uma arrecadação constante e contínua que venha cumprir a sua folha de pagamento. A gente não precisa de medidas emergenciais, a gente precisa de medidas concretas que venham fazer o Estado voltar aos trilhos, economicamente falando, e que ele venha ter uma arrecadação contínua que ele possa realmente pagar. Volto a dizer, estou vendo como a gente se perguntou, como a gente está vendo essa polêmica aí? É com preocupação, porque, sinceramente, a gente não sabe como é que vai ser no futuro e quando for para pagar esses processos, de onde é que vai ser retirado esse dinheiro, né? Então, é a pergunta também que a gente deixa no ar aí e com bastante preocupação. Presidente, para finalizar, quais serão os próximos passos do movimento grevista? Então, nós realizamos um ato hoje pela manhã na cidade de Nossa Senhora da Glória, reunindo todo aquele pessoal, todos aqueles servidores ali daquela regional do Sertão. Hoje, no final da tarde, o comando de greve do Sintrase vai estar se reunindo. Estamos também esperando uma resposta do governo a essa decisão judicial publicada no último sábado pela doutora Fabiana Oliveira, se ele vai recorrer, se não vai recorrer e se vai chamar para mesmo agora para sentar e tratar da efetiva implementação do plano, que é a própria decisão judicial dá uma margem para isso. Então, estamos aguardando também até o final da tarde essa resposta e no mais tardar, amanhã pela manhã, estaremos lançando aí o novo calendário das mobilizações, atos e até mesmo uma assembleia, se for necessário, do Sintrase. Muito obrigada por sua presença aqui, presidente. Olha, e em nota, a assessoria da CEPLAG informou que o governo do estado tem tido entendimento permanente com o Sintrase e tem evoluído nas discussões durante a greve. Sobre a liminar emitida ontem, o secretário estadual de Comunicação, Salles Neto, informou que a Procuradoria-Geral do Estado está analisando a decisão para entrar com recurso.